Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos falar sobre entropia. Bom, nós vimos na aula anterior que no caso do ciclo de Carnot, que é o ciclo ideal reversível, que a relação entre as quantidades de calor trocadas entre os reservatórios e o sistema e as temperaturas desses reservatórios, para o caso de ciclos reversíveis, a relação T2 T1 é igual a Q2 Q1, colocados aqui em módulo. Mas, de acordo com a nossa convenção, o calor liberado pelo sistema transferido para o reservatório na temperatura T2 ganha um sinal negativo. Então podemos reescrever essa relação de tal sorte que Q1 sobre T1 é igual a menos Q2 sobre T2. Somando ambos os membros dessa igualdade, Q2 sobre T2, teremos que Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2 é igual a zero. Então note que essa relação, essa razão entre as quantidades de calor trocadas e as temperaturas dos reservatórios nesse sistema reversível, essa soma é nula. Então essa soma, o somatório das quantidades de calor trocadas em relação às temperaturas dos reservatórios relacionados a essas quantidades de calor trocadas, essa soma é igual a zero. Então, como não há troca de calor nos processos adiabáticos, né? Aqui entre os processos, entre os estados 2 e 3, não há troca de calor, e entre os estados 4 e 1, não há troca de calor. Então, o somatório no ciclo da razão Q sobre T é igual a zero. Então, se tomarmos quantidades infinitesimais de calor removido da fonte quente e rejeitado para a fonte fria, esse símbolo de somatório se converte num símbolo de integral. Ou seja, para um ciclo, a razão de que a quantidade de calor trocada entre as fontes na temperatura T é igual a zero. Ou seja, nós vamos ver que esse tipo de relação é válida para processos reversíveis. Então, se eu estou num processo fechado, em que o estado final coincide com o estado inicial, ou retorna ao estado inicial, uma integral ao longo desse ciclo de uma determinada quantidade de Q sobre T é igual a zero, nós temos fortes indícios aqui de uma relação, de uma função de estado que dependa apenas dos estados inicial e final, e que, portanto, ao longo de um ciclo é zero. Muito bem. Então, consideremos um processo que seja reversível, que leve o sistema... Bom, vamos usar aqui um gás ideal, que nós já conhecemos bem esse nosso amigo. Então, vamos considerar o nosso sistema como um gás ideal, que parta de um determinado estado inicial I, com pressão PI, volume VI, temperatura TI, para um estado final F, na pressão PF, volume VF, temperatura TF. Muito bem, então considerando aí um processo qualquer, um gás ideal sai de um estado inicial, temos aqui o nosso diagrama PV, e vai para um estado final, tá? Através de um processo arbitrário, um processo qualquer que o leve do estado inicial, onde ele tem essas variáveis PI, VI e TI, para um estado final, onde ele tem essas variáveis PF, VF e TF. Bom, da primeira lei da termodinâmica, para variações infinitesimais, vamos considerar que cada um desses estados pertencentes a esse processo, a esse caminho, né, estejam muito próximos, cada um deles caracterizando, configurando um estado de equilíbrio termodinâmico. Então nós vamos passar de um estado para outro, do I até o F, de forma quase estática, ou seja, passando por processos por estados muito próximos, por pequenas variações nas quantidades de calor trocadas no trabalho e, portanto, na variação da energia interna. Então, na primeira lei da termodinâmica, temos que o calor trocado, dQ, o calor infinitesimal, é igual a dU, que é a variação da energia interna, variação infinitesimal, mais o trabalho PdV. Muito bem. Então, lembrando que dU é igual a CV dt, né?
qualquer situação, dU, a variação da energia interna, variação infinitesimal, é o calor, a capacidade térmica a volume constante vezes a variação infinitesimal de temperatura, mais P dV. Muito bem, dividamos toda essa igualdade pela temperatura T. Então vamos dividir ambos os membros pela temperatura T e vamos integrar de I até F. Muito bem, então teremos a integral de I até F de dQ sobre T é igual a CV, considerando aqui que CV não dependa da temperatura, né, é constante nesse intervalo, né, de integral de I até F, do estado inicial até o estado final, de dt sobre T, mais a integral de I até F de PDV sobre T. Muito bem, então, a partir dessa integral, vamos considerar o gás ideal, então temos aqui a equação de estado de um gás ideal, onde podemos substituir a pressão por nRT, né, no caso nRT, sobre PV. Como eu estou dividindo pela temperatura, cancela a temperatura. Então, no lugar do P, eu coloco nRT sobre V. Aí a temperatura cancela com a temperatura, teremos o nR, que é uma constante, para fora do sinal de integral. E teremos aqui apenas uma relação entre variação de volume e o volume. Então, nós temos aqui CV, integral de I até F, de dt sobre T. Sabemos que a integral de dt sobre T é o log neperiano de T entre I e F. E a integral de dV sobre V é o log neperiano de V entre I e F. Portanto, façamos aqui algumas modificações. Né? No lugar do NR, podemos usar aqui a relação entre o CP, que é a capacidade térmica a pressão constante, e o CV, que é a capacidade térmica a volume constante, né? Os seus calores molares, né? Teremos que CP menos CV é igual a NR. Então, no lugar desse NR, nós podemos colocar CP menos CV. Além disso, a razão entre CP e CV é o nosso conhecido coeficiente gama, ou coeficiente de Poisson, ou expoente de Poisson. Né? Então, podemos substituir esse gama por CP sobre CV, ou CP é igual a gama vezes CV. Gama vezes CV. Então, no lugar do CP entra gama menos CV no lugar do NR. Então, teremos no lugar do NR, né, no lugar do CP, gama CV. Então, gama CV menos CV. Colocando CV em evidência, teremos CV que multiplica gama menos 1. Então, a nossa relação fica integral de dQ sobre T de I até F é igual a CV log neperiano de TF sobre TI mais CP menos CV. Né? E no lugar do CP é o gama CV. E poderíamos colocar esse CV em evidência. Então, colocando esse CV em evidência, teremos CV que multiplica gama menos 1 log neperiano de V final sobre V inicial. Bom, esse gama menos 1 multiplicando log neperiano pode passar como expoente da razão VF sobre VI. Então, colocando esse CV em evidência do lado direito dessa igualdade, teremos que a integral de dQ sobre T é CV log neperiano de TF sobre TI mais log neperiano de VF sobre VI elevado a gama menos 1. Então, aqui nós já percebemos que essa integral dessa razão dQ sobre T, ela depende apenas das variáveis de estado. Também podemos escrever isso aqui em função da pressão. Né? Então, depende apenas das variáveis temperatura, volume nos seus estados inicial e final. Então, essa integral, ela representa uma grandeza que independe do processo, ela depende das variáveis de estado e dos estados inicial e final. Então, é uma função de estado. Muito bem, podemos reescrever esse lado direito, como aqui a soma dos logaritmos, teremos o produto dos argumentos aqui desses logaritmos. Então, seria o logaritmo de TF, VF elevado a gama menos 1 sobre TI, VI elevado a gama menos 1. Então, uma forma mais condensada de reescrever essas relações. Muito bem, e nós sabemos também pela equação de estado, né, podemos estabelecer uma relação entre pressão e volume, ou seja, a temperatura é
PV sobre NR. Então, se eu substituir esse TF por PF VF, né, já que NR é uma constante que vai eliminar com o denominador, então PF VF vezes VF elevado a gama menos 1. Não? Então aqui teremos PF, VF vezes VF elevado a gama menos 1 é 1. Aqui o expoente vai ficar 1 do VF, mais gama menos 1 vai ficar gama. Então PF, VF elevado a gama, e embaixo vai ficar PI, VI elevado a gama. Então nós temos aqui que essa integral de dq sobre t de I até F, no caso de um gás ideal, no caso, um exemplo de um sistema conhecido que é um gás ideal, nós mostramos aqui que essa integral ela depende, ela é proporcional, né? As variáveis de estado, temperatura, volume ou pressão e volume ainda. Poderíamos obter uma outra relação entre pressão e temperatura. Então depende dessas variáveis de estado e dos valores dessas variáveis de estado nos seus valores inicial e final. E ainda tem uma coisa curiosa. Se você trocar o final, se o estado final for igual ao estado inicial, significa que eu retornei, ou seja, completei um ciclo, um processo cíclico. Então, se o estado final for igual ao estado inicial, essa razão aqui dá 1, tanto na integral da esquerda quanto na integral da direita. Se o estado final coincide com o estado inicial, como ocorre num processo cíclico, isso vai dar o logaritmo neperiano de 1, ou seja, essa integral aqui vai ser 0. Ou seja, num processo fechado, num ciclo, né, que é fechado, essa integral aqui é 0, ou seja, essa integral ela depende das variáveis de estado de equilíbrio termodinâmico, dos estados inicial e final, e num processo fechado, num ciclo, por exemplo, essa integral é nula. Então, a quantidade de Q sobre T de I até F depende apenas dos valores iniciais e finais das variáveis de estado e independe do processo. Além disso, podemos verificar que, num ciclo fechado, evidentemente, a integral se anula, ou seja, símbolo de integração num processo fechado, né? Um caminho fechado. A integral dessa relação dq sobre t é igual a 0 num processo fechado. Ou seja, essa quantidade dq sobre t, num processo reversível e num ciclo, ela é nula. Ela depende dos estados inicial e final, ela independe do processo, depende apenas das variáveis de estado nos seus valores inicial e final durante o processo e é nula num processo fechado. Isso tem toda a evidência de que essa relação dq sobre t, para trocas de calor infinitesimais para uma dada temperatura, é uma variável, é uma função de estado, porque depende das variáveis de estado, né? E independe do processo, e no ciclo fechado é igual a 0, assim como a energia interna. Por isso são chamados de potenciais termodinâmicos. Muito bem, no caso de um ciclo reversível, como vimos aqui no caso do ciclo de Carnot, usando um gás ideal como fluido operante, nós vimos aqui que essa integral de dq sobre t num ciclo fechado é nula para um ciclo reversível. Portanto, vamos definir essa função de estado e vamos chamá-la de entropia S. De modo que, no caso de processos reversíveis, teremos ds é dq sobre t em processos reversíveis. Então, a razão dq sobre t é a variação infinitesimal nessa função de estado chamada entropia. Se integrarmos em ambos os lados o estado inicial até o estado final, teremos que a variação da entropia S é igual à integral de I até F da razão dq sobre t, em processos reversíveis. Bom, no sistema internacional, a unidade de entropia, como é a quantidade de calor por temperatura, então, no sistema internacional é medida em Joule por Kelvin. Muito bem. É importante destacarmos aqui que nos processos adiabáticos não há troca de calor. Então, dq é igual a 0. Então, se dq é igual a 0, a razão dq sobre t, que é o ds, também é 0. Então, não há variação de entropia. Então, os processos adiabáticos também são chamados de isentrópicos
ou isoentrópicos, ou seja, a entropia final é igual à entropia inicial, não há variação de entropia em processos adiabáticos. Então, os processos adiabáticos são, portanto, por esse motivo, chamados de processos isoentrópicos. Então, em processos reversíveis, a integral de I até F, de dq sobre T, é igual à variação de entropia em processos reversíveis. Muito bem. Bom, essa demonstração foi feita no caso de um gás ideal, mas podemos estender essa demonstração para outros sistemas termodinâmicos, né? Ou seja, essa integral de I até F de dq sobre T vai ser igual a ΔS em qualquer processo termodinâmico reversível. Então, qualquer sistema que passe por processos reversíveis, no caso quase estáticos reversíveis, essa integral é válida para qualquer sistema, não apenas para o gás ideal. Muito bem. Nós fizemos o desenvolvimento acima a partir de processos infinitesimais, ou seja, quase estáticos de equilíbrio termodinâmico, né? Ou seja, o gás passa por inúmeros estados muito próximos e em equilíbrio, tá? Irreversíveis, porque se é quase estático, eu posso reverter o processo, né, sem violar a primeira ou a segunda lei da termodinâmica. Então, no ciclo fechado, a integral dq sobre t ela é nula. Bom, processos nos quais uma inversão temporal é impossível são chamados de processos irreversíveis. Tá? Nesses processos, apenas os estados inicial e final estão em equilíbrio. Então, o que importa são apenas os estados inicial e final. Né? Bom, isso é interessante, porque como nós sabemos calcular a variação de entropia em processos reversíveis, né? Nos processos irreversíveis, como eu tenho apenas os estados inicial e final em equilíbrio, eu posso determinar a variação de entropia, que nós veremos mais à frente. O que significa variação de entropia? O que ela vai nos informar? Né? Nesses processos irreversíveis, como os estados inicial e final estão em equilíbrio, eu posso imaginar um processo, já que a variação de entropia, como sendo uma função de estado, independe do processo, independe do caminho, só depende dos estados inicial e final que estão em equilíbrio, eu posso conceber um processo reversível que me leve dos mesmos estados inicial e final. Essa será a estratégia para que possamos determinar a variação de entropia em processos irreversíveis. Ou seja, processos em que uma inversão temporal é impossível. Eu não posso, por nenhuma série de processos quase estáticos infinitesimais, retornar ao estado inicial sem afetar o resto do ambiente, do universo, da vizinhança. Então, esses processos são chamados irreversíveis, como a grande maioria, ampla maioria dos processos observados na natureza. Eles são irreversíveis, se não todos. Exemplos aqui clássicos de processos irreversíveis são o fluxo de calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Nós podemos inverter esse processo? Podemos, mas às custas de energia externa, afetando a vizinhança. Expansão livre de um gás, não temos como recolocar todas essas moléculas na câmara anterior, antes da expansão. Um corpo em movimento sobre a superfície com atrito, seu movimento vai sendo reduzido até que a energia cinética se converta em calor, tanto do corpo quanto da superfície. Não tem como resfriarmos a superfície e recuperarmos a energia cinética e fazer com que o corpo volte a se movimentar. No caso da experiência de Joule, aquele corpo com velocidade constante converte a perda de energia potencial gravitacional em calor do fluido em que você tem aquele sistema de paz se movendo. Não tem como resfriar o líquido e devolver essa energia e recuperar a energia potencial que foi perdida. Então, esses são exemplos de processos irreversíveis. Muito bem, então aquela pergunta, como podemos calcular a variação de entropia em processos irreversíveis? Muito bem. Bom, sendo a entropia uma função de estado, como eu já falei, ela só depende dos estados inicial e final de equilíbrio, independendo, portanto, do processo. Então, se independe do processo, eu posso usar um processo reversível, um caminho reversível, que eu sei calcular,
que eu aprendi a calcular, inclusive a variação de entropia até aqui aprendemos a calcular a partir de processos reversíveis, observando esse comportamento e essas propriedades diretamente do ciclo reversível mais famoso que nós conhecemos, que é o ciclo de Carnot. Nós podemos usar um processo reversível e levar do mesmo estado inicial até o estado final desse processo irreversível e calcular a variação de entropia e verificar o que acontece, qual é a diferença da variação de entropia em processos reversíveis e em processos irreversíveis. Aí está o cerne do conceito de irreversibilidade. Muito bem. Então podemos usar processos reversíveis como auxiliares, né? Pois nós já sabemos como lidar com eles, né? Sabemos calcular a variação de entropia nesses casos. Então, a partir daí, podemos calcular a variação de entropia do processo irreversível, porque a variação de entropia independe, por ser uma função de estado, né? Independe dos processos, só depende dos estados inicial e final. Muito bem. Então, o cálculo da variação de entropia entre o estado inicial e o estado final, usando um processo reversível, vai ser igual à variação de entropia entre os mesmos estados inicial e final para o caso de um processo irreversível. Então, a variação de entropia ela só depende dos estados inicial e final que estão em equilíbrio, independendo do processo. Então, eu vou bolar, vou pensar, vou conceber um processo que seja reversível para calcular a variação da entropia no processo irreversível, né? Por exemplo, uma expansão livre. Nós temos aqui um gás confinado dentro de no interior de um recipiente, na metade do seu volume. Então, metade do volume, V/2, está ocupada por um gás. E a outra metade é no vácuo. Então, o que seria uma expansão livre e adiabática? O sistema está isolado termicamente. Eu vou remover essa limitação mecânica entre os dois compartimentos e o gás vai se expandir livre e adiabaticamente. Então, o que vai acontecer? Ele vai ocupar um volume final V, lembrando que o sistema está isolado termicamente. Então, na expansão livre, é um processo nitidamente irreversível. Eu não tenho como pegar todas essas moléculas sem um custo energético externo e colocá-las novamente no volume V/2. Ou seja, é um processo nitidamente irreversível. Muito bem, então como a expansão é adiabática e livre, né, na expansão livre não tem trabalho. Ou seja, não há obstáculo, não há transferência de energia durante a expansão para o ambiente na forma de trabalho e nem transferência de energia por parte do sistema para a vizinhança na forma de calor, por ser adiabático. Então a primeira lei da termodinâmica diz que se dW é zero e dQ é zero, du é igual a zero. E como energia interna também é uma função de estado e que depende apenas da temperatura, não há variação de temperatura. Então, uma expansão adiabática livre é um processo a temperatura constante. Se é um processo a temperatura constante, qual processo reversível que eu posso conceber sob temperatura constante? O processo exotérmico. Então, um processo exotérmico que vai de um estado inicial para um estado final, tá? Vai ter a mesma variação de entropia de um processo irreversível, que é o caso de uma expansão livre adiabática, entre os mesmos estados. Então, vamos escolher aqui como processo reversível um processo isotérmico reversível, quase estático, né? Então, nesse processo, ele pode ser revertido, em vez de absorver calor na expansão, ele rejeita calor na compressão. Sendo um processo reversível, eu posso usar o cálculo de variação de entropia entre esses dois estados. Então, vamos lá. Então, entre os estados inicial e final, eu posso conceber aqui uma expansão, por exemplo, isotérmica, que vai de um volume inicial V/2 na pressão PI e na temperatura T, até um volume final V, pressão PF, na mesma temperatura T. Então, entre esses dois estados inicial e final, eu posso pensar num processo quase estático de expansão isotérmica. Então, a minha variação de entropia, como é um processo reversível, eu posso usar a integral de I até F de dQ sobre T para calcular o ΔS. Como a temperatura é constante, eu posso colocar esse 1 sobre T para fora do meu sinal de integral.
Então, a integral de I até F de dq, ou seja, se eu somar todas as quantidades infinitesimais de calor trocados entre I e F, eu tenho essa quantidade de calor isotérmica, no processo isotérmico. Então, repare que se o processo for isotérmico, a variação de entropia é simplesmente Q sobre T. Então, a variação de entropia para um processo isotérmico é simplesmente a razão entre a quantidade de calor absorvida ou liberada sob temperatura constante. Como aqui eu estou usando um gás ideal como exemplo, essa quantidade de calor absorvida na expansão isotérmica, quase estática, é dada por nRT, log neperiano do volume final sobre o volume inicial. Como eu vou dividir isso por T para calcular o ΔS, o T cancela com T. O volume final é o volume V de toda a câmara ocupada pelo gás, e o volume inicial era metade desse volume. Então, V dividido por V sobre 2 vai dar 2. Então, a variação de entropia numa expansão adiabática, uma expansão livre adiabática, pode ser dada por, no caso de um gás ideal, por nRT log neperiano de V sobre 2, que é o log neperiano de 2. Então, a variação de entropia é dada por NR log neperiano de 2. Note que essa variação de entropia, log neperiano de 2, é um número maior que 1. NR esse produto é um produto positivo, de quantidades positivas. Então, a variação de entropia aqui é positiva. Ou seja, houve um aumento na entropia na expansão do gás ideal, uma expansão livre e adiabática. Então, notem que antes nós tínhamos uma situação em que o gás estava confinado, né, em metade do volume. Depois que ele se expande, o número de possibilidades de configurações das moléculas aumentou. Né? Houve um aumento nessa configuração, nas possibilidades de configuração molecular quando eu tenho um volume maior. Né? Se você aumenta o volume, eu tenho mais possibilidades dessas moléculas. Então aqui você tem um aumento na entropia nesse processo irreversível. Então o ΔS é positivo. Então o ΔS aqui no caso de uma expansão livre adiabática de um gás ideal é dada por nR log neperiano de 2, que é exatamente igual à variação de entropia de um processo quase estático sob temperatura constante, ou seja, um processo isotérmico quase estático entre os estados inicial e final, ou seja, de volume V sobre 2 até volume V. Então usamos aqui um processo reversível conhecido para determinar a variação de entropia de um processo irreversível, que é a expansão livre adiabática de um gás ideal. Um outro processo, transferência irreversível de calor. Ou seja, de forma espontânea o calor sempre é transferido do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. A transferência de calor do corpo de temperatura menor para o corpo de temperatura maior é possível via a primeira lei da termodinâmica, não impede que isso ocorra. No entanto, precisamos gastar energia externa para que isso se concretize, como acontece nos refrigeradores. Eu preciso ligar o compressor, o motor na tomada e receber energia elétrica externa para forçar o calor naquele ciclo do refrigerador a sair, né? a ser transferido, esse calor ser transferido do interior mais frio para o exterior, que é o caso da cozinha, mais quente. Mas isso aos custos de energia externa. Agora, espontaneamente, isso não é possível. Né? Agora, como podemos verificar isso via cálculo de variação de entropia? Mais uma vez, temos um processo irreversível. Qual o processo reversível que nós podemos conceber entre os estados inicial e o estado final, que é a temperatura de equilíbrio entre os dois corpos, que é a mesma para os dois corpos que vão trocar calor? Né? Então, vamos lá. Então, consideremos aqui dois blocos idênticos, por exemplo, de mesmo calor específico, né, mesmo material, de mesma massa, massa M, né, mesmo calor específico, C. Inicialmente nas temperaturas T1 e T2, sendo que T2 é menor que T1. Então, quando eu colocá-los em contato térmico, né, isolados da vizinhança, eles vão trocar energia apenas entre si. Né? Então, o corpo mais quente, na temperatura T1, vai ceder calor para o corpo mais frio,
que vai absorver essa mesma quantidade de calor cedida pelo corpo mais quente, até que o sistema atinja um equilíbrio, né, uma temperatura de equilíbrio que está entre as temperaturas T1 e T2. Como os corpos têm a mesma massa e o mesmo calor específico, como eles têm a mesma capacidade térmica e vão trocar a mesma quantidade de calor, essa temperatura de equilíbrio vai ser a média aritmética entre as temperaturas 1 e 2, ou seja, entre T1 e T2. Então a temperatura de equilíbrio está entre as temperaturas T2 e T1, ou seja, ela é maior que a temperatura T2, mas é inferior à temperatura T1. Então, por exemplo, se as temperaturas são 10 graus Celsius e 20 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio vai ser de 15. Então, entre 10 e 20, eu tenho aqui 15, que seria a média aritmética, porque eles têm a mesma massa, o mesmo calor específico. Da calorimetria, sabemos que, com a mesma capacidade térmica e trocando a mesma quantidade de calor, essa temperatura de equilíbrio seria, como nós vamos comprovar, a média aritmética entre as temperaturas T1 e T2. Então, o que acontece? Como é um processo irreversível, né, não tem como passarmos por processos infinitesimais e retornar ao estado inicial, não temos como fazer isso, nós temos que conceber um processo reversível em que coloquemos o corpo T1, na temperatura T1, em contato térmico com um reservatório numa temperatura T1 mais DT e vamos regulando essa variação de temperatura de forma que T1 receba quase estaticamente calor desse reservatório na temperatura T1 mais DT até atingir a temperatura de equilíbrio TR. Ou seja, um processo quase estático e, portanto, reversível. Né? Então, podemos conceber um processo reversível em que esses dois corpos são colocados em contato térmico com reservatórios, como são reservatórios, tem capacidades térmicas muito grandes, então essas quantidades infinitesimais trocadas não vão alterar sobremaneira as temperaturas dos reservatórios. Então pensemos aí num processo quase claro que isso na prática levaria um tempo infinito para se concretizar, até atingir a temperatura de equilíbrio. Mas nós estamos pensando apenas nos estados inicial e final. Né? Então eu vou colocá-lo em contato com o reservatório na temperatura T1, né, e ele vai recebendo quase estaticamente quantidades infinitesimais de calor até atingir a temperatura de equilíbrio TE. A mesma coisa eu farei com o corpo T2, até que ele atinja a temperatura de equilíbrio TE. Então, nós vamos colocá-los em contato térmico com esses reservatórios. Né? Até que eles atinjam os equilíbrios, a temperatura de equilíbrio térmico. Muito bem. Qual vai ser a variação de entropia do sistema mais a da vizinhança desde o início até a condição de equilíbrio? Muito bem. Então, como sistema auxiliar, como eu acabei de dizer, vamos pensar nos reservatórios. Nas temperaturas T1 e T2, né? E eles vão trocar calor quase estaticamente até a temperatura final de equilíbrio térmico, um processo quase estático e irreversível com esses reservatórios. Então, elas são variadas quase estaticamente, ou seja, reversivelmente, de um valor dt até atingir a temperatura de equilíbrio térmico, tanto o T1 quanto o T2. Um vai receber, o outro vai ceder, até atingir a temperatura de equilíbrio térmico. Muito bem. Então, como o processo é reversível, eu posso usar que a integral de I até F de dq sobre T é igual a, muito bem, a equação fundamental da calorimetria, essa quantidade infinitesimal de calor trocado, absorvido por uma massa m de calor específico C, vai sofrer uma variação infinitesimal na sua temperatura dt. Então, ele vai variar sua temperatura de T1 até a temperatura de equilíbrio TE. Colocando o mc para fora da integral, teremos a integral de T1 até TE de dt sobre T. Então, a variação de temperatura do bloco 1 vai ser mc integral de T1 até TE dt sobre T, quando ele foi colocado em contato térmico com esse reservatório e variando quase estaticamente, trocando uma quantidade de calor infinitesimal, quase estaticamente, portanto reversível, entre as temperaturas T1
e TE, que é a temperatura final de equilíbrio. Então, qual vai ser a variação de entropia do bloco 1? Então, a variação de entropia do bloco 1 vai ser MC, a sua massa, seu calor específico, log neperiano, que é o integral de dt sobre T, de TE sobre T1. Então, note que a variação de entropia do bloco 1 é negativa, porque a temperatura TE ela é menor que a temperatura T1. Lembra que a temperatura de equilíbrio ela está entre a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta. Tá? No caso, ela é exatamente a média aritmética entre essas duas temperaturas, porque os corpos têm a mesma capacidade térmica. Então, note que a entropia do bloco 1 diminuiu, ou seja, uma variação negativa. Então, esse corpo que cedeu calor teve a sua temperatura reduzida, então sua entropia diminui. Por outro lado, o bloco 2, colocado em contato térmico com esse reservatório na temperatura T2, recebe calor quase estaticamente, uma quantidade infinitesimal dQ, variando sua temperatura dt até a temperatura de equilíbrio. Então, a variação de entropia do bloco 2 vai ser a integral de I até F de dQ sobre T, ou seja, ele está absorvendo calor quase estaticamente do reservatório, de forma que sua temperatura varie de T2, que é a sua temperatura inicial, até a temperatura de equilíbrio TE, que é a mesma do bloco 1. Bom, dQ vai ser MC dt, MC, ele tem a mesma massa do bloco 1, mesmo calor específico, coloco para fora da integral, admitindo que esse calor específico não varie nessa faixa de temperatura. A integral de T2 até T é de dt sobre T. Bom, integral de dt sobre T, o log neperiano de T. Entre T2 e TE vai ser log neperiano de TE, que é a temperatura final, sobre log neperiano de T2. Muito bem, então a variação de entropia do bloco 2 vai ser MC, log neperiano de TE sobre T2, que é maior que zero. Que é maior que zero, ou seja, positiva. O bloco 2 teve a sua temperatura, a sua entropia, assim como a sua temperatura, aumentadas. Então, por quê? Porque TE é maior que T2. Se TE é maior que T2, a razão TE sobre T2, aqui no argumento da função logaritmo neperiano, é maior que 1. Então, o log neperiano de TE sobre T2 é positivo. Vezes esse produto, que é a capacidade térmica, que é positiva, é também positivo. Isso significa que ΔS1 sendo negativo, ou seja, a entropia do bloco 1 diminuiu porque ele esfriou. E a entropia do bloco 2 aumentou porque ele esquentou. Agora, se eu somar a variação de entropia do bloco 1 com a variação de entropia do bloco 2, será que vai dar zero? Será que essas quantidades, uma reduzida e a outra elevada, serão equivalentes, serão compensatórias? Se uma reduziu, a outra aumenta na mesma quantidade? Vejamos. Bom, como esse sistema está isolado, podemos verificar a troca de calor e determinar a temperatura final de equilíbrio em função das temperaturas inicial e final. Então, a variação total de entropia dos blocos vai ser a soma da variação de entropia do bloco 1 com a variação de entropia do bloco 2. Então, somando, teremos MC log neperiano de TE sobre T1 mais MC log neperiano de TE sobre T2. Ou seja, MC pode ser colocado em evidência, teremos o produto de dois logaritmos, a soma de dois logaritmos, que é o produto dos seus argumentos. Então vai ficar TE vezes TE, que é TE ao quadrado, sobre T1 vezes T2. Então a variação de entropia dos blocos do sistema, do conjunto, desse sistema isolado, ΔS1 mais ΔS2, vai ser MC log neperiano de TE ao quadrado sobre T1 vezes T2. Então a variação de entropia dos dois blocos pode ser escrita como 2, esse 2. Posso colocar esse 2 em evidência, esse quadrado em evidência. Eu colocar esse quadrado em evidência, o quadrado do que está lá dentro, tem que ser a razão entre os quadrados. Então, para esse cara aqui, elevado ao quadrado, ficar T1 e T2, eu tenho que colocar a raiz de T1 vezes T2. Então, esse 2 vem aqui para fora. Então, vai ficar TE sobre raiz de T1 ou T2 ao quadrado, que vai dar TE ao quadrado sobre T1, T1 vezes T2. Esse quadrado aqui, propriedade de logaritmos, passa multiplicando o logaritmo, ou seja, a variação de entropia dos dois blocos vai ser 2MC log neperiano de TE sobre raiz de T1 vezes T2. Agora podemos determinar o valor de TE a partir da troca de calor, princípio geral das trocas de calor, já que o sistema está isolado. Então, se o sistema está isolado,
a troca de calor, Q1 mais Q2, tem que ser igual a zero. Ou seja, a quantidade de Q1 cedida por um tem que ser igual à quantidade de calor absorvida pelo outro. Se o sistema isolado, pela conservação de energia, Q1 mais Q2 tem que ser igual a zero. Muito bem. Como Q1 é MC, temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, menos temperatura inicial, que é T1, mais Q2, que é MC, temperatura final de equilíbrio, que é a mesma, TE, menos a temperatura inicial, que é T2, isso tem que ser igual a zero. Bom, esse MC pode ser colocado em evidência, como ele é diferente de zero, teremos que 2TE, TE mais TE, é igual a T1 mais T2, ou seja, como já tínhamos concebido antes, colocado antes, a temperatura final de equilíbrio é a média aritmética entre as temperaturas iniciais. Ou seja, a temperatura de equilíbrio é T1 mais T2 sobre 2. Substituindo na variação de entropia dos blocos, teremos 2mc log neperiano de T1 mais T2 sobre 2, dividido por raiz de T1 mais T2. Por que isso deu positivo e não foi zero? Bom, T1 mais T2 sobre 2 é uma média aritmética. E a raiz de T1 vezes T2, raiz quadrada de T1 vezes T2, é uma média geométrica. E a média aritmética é maior do que a média geométrica. Né? Então, por exemplo, se colocarmos aqui 4 e 2, 4 mais 2, 6 dividido por 2 vai dar 3. E aqui colocaremos 4 vezes 2, vai dar 8. 2 raiz de 2, que dá mais ou menos 2,8, ou seja, 3 é maior que 2,8. Ou seja, a média aritmética é maior que a média geométrica. Então, se a média aritmética é maior que a média geométrica, essa razão aqui é maior que 1. Portanto, o logaritmo é positivo. Ou seja, embora a entropia do bloco 1, por ter cedido calor e esfriado, tenha sido reduzida, a entropia do bloco 2, que absorveu o calor e teve sua entropia elevada, o aumento da entropia do bloco 2 foi maior do que a redução da entropia do bloco 1, de forma que a soma das duas variações de entropia, que seria a variação da entropia desse sistema isolado, ela é positiva. Nós vamos ver que isso é uma característica da função entropia, ou seja, para sistemas térmicos, sistemas isolados termicamente, por exemplo, a variação de entropia desse sistema isolado é sempre positiva, a entropia sempre aumenta em sistemas isolados. Né? Muito bem, então nós vimos que numa troca irreversível de calor, a variação de entropia pode ser calculada concebendo dois processos reversíveis em que os corpos trocavam calor com reservatórios na temperatura T1 muito próxima das temperaturas iniciais. Essa troca de calor reversível, infinitesimal, quase estática, permitiu levar os corpos, mesmo que durante um tempo praticamente infinito, da temperatura T1 à temperatura de equilíbrio e da temperatura T2 à temperatura de equilíbrio. Então, usando esses processos quase estáticos reversíveis, calculamos a variação de entropia de cada bloco, vimos que um deles teve sua redução no valor da entropia e o outro teve uma elevação. Só que o conjunto teve, como um todo, não uma compensação de anular. O aumento de um anular a redução do outro. E sim, a variação de entropia dos dois aumentar. A variação de entropia do conjunto isolado termicamente aumentar. Então, essa variação de entropia dos blocos é positiva. Então, mais um exemplo aí de como calcular a variação de entropia em processos irreversíveis. Muito bem. Vamos à desigualdade de Clausius. A desigualdade de Clausius é uma das mais importantes relações da termodinâmica, a partir da qual nós vamos mostrar que em processos irreversíveis a entropia de um sistema fechado sempre aumenta. Né? E em processos reversíveis ela não muda. Então, a partir da desigualdade de Clausius, nós podemos verificar, a partir daí, a segunda lei da termodinâmica a partir do conceito de entropia. Qual a relação entre o conceito de entropia e a segunda lei da termodinâmica? Então, vamos lá. Bom, nós vimos que para processos reversíveis, num ciclo fechado, a integral de dq sobre t é igual a zero. Isso vale em processos reversíveis, no caso, um ciclo, né? Processo fechado, um ciclo reversível, a
a integral de dq sobre t num processo reversível é nula. Bom, vamos considerar um ciclo irreversível que remova da fonte quente a mesma quantidade de calor removida pelo ciclo reversível. Ou seja, a quantidade de calor removida da fonte quente, que é o Q1, num processo reversível, é igual à quantidade de calor. Por motivo de simplicidade, vamos considerar que o calor removido, temos dois ciclos, um reversível de índice R e outro irreversível de índice I. Vamos considerar que o calor removido da fonte quente, que é o Q1, seja o mesmo nos dois casos. Ou seja, os dois ciclos, o reversível e o irreversível, absorvam a mesma quantidade de calor, removam a mesma quantidade de calor da fonte quente. Então, Q1 R, ou seja, o calor removido da fonte quente, num ciclo reversível, é igual a Q1I, ou seja, o calor removido da fonte quente no ciclo irreversível. Muito bem. Do teorema de Carnot, o que nós sabemos? Que a eficiência de um motor reversível é maior do que a eficiência de qualquer outro motor, qualquer outro processo. Então, a eficiência de um processo reversível é sempre superior, evidentemente, à eficiência de um processo irreversível. Agora, o que é a eficiência no caso de um motor reversível? É a razão entre o trabalho realizado no processo reversível, pós-ciclo, no ciclo completo, comparado com o calor removido da fonte quente, é a relação entre o benefício e o custo. Então, eu vou pegar o trabalho no processo reversível e vou dividir pelo calor removido da fonte quente no processo reversível. Só que isso é maior do que a eficiência no caso do ciclo irreversível, ou seja, o trabalho removido, o trabalho realizado por ciclo no processo irreversível dividido pelo calor removido da fonte quente no processo irreversível. Então podemos substituir aqui o trabalho no processo reversível dividido pelo calor removido da fonte quente no processo reversível. Essa é a eficiência desse ciclo reversível. Bom, tem que ser maior que a eficiência no ciclo irreversível, que seria o trabalho por ciclo num processo irreversível dividido pelo calor trocado absorvido da fonte quente no processo irreversível. Como essas duas quantidades eu concebi aqui inicialmente como sendo iguais, Q1R é igual a Q1I. Então resta que o trabalho realizado por ciclo no processo reversível é maior do que no processo irreversível. Portanto, no processo irreversível há desperdício de energia. A disponibilidade de energia é menor do que no processo reversível. Então, no processo reversível, o trabalho é maior do que no processo irreversível. Se o trabalho é maior no processo reversível para uma mesma quantidade de calor removido da fonte quente, evidentemente que o calor desperdiçado, o calor entregue para a fonte fria, que seria o Q2, no processo reversível é inferior ao do processo irreversível. No processo irreversível eu desperdiço mais energia. Então, o Q2 do processo reversível é menor do que o Q2 do processo irreversível. Então, há mais disponibilidade, a disponibilidade de energia é maior. Como o processo é irreversível, eu vou ter um desperdício. A disponibilidade de energia é inferior para trocar com o ambiente. Então, o trabalho no processo reversível é maior do que o trabalho no processo irreversível e, portanto, o calor rejeitado no processo reversível é inferior. Eu rejeito menos, eu desperdiço o mínimo possível, sendo ele um ciclo reversível. É o menor desperdício que podemos imaginar. É aquele para o ciclo reversível. Então, se Q2R é menor que Q2I, vamos lá. Então, a integral de dq sobre t para esses processos vai ser Q1R sobre T1 menos Q2R sobre T2, isso é igual a zero para processos reversíveis, como nós já vimos lá no caso do ciclo de Carnot. Q1, calor removido lá da fonte quente, dividido pela temperatura do reservatório na fonte quente, menos o calor rejeitado para a fonte fria, dividido pela temperatura da fonte fria, isso vai ser igual a zero. Então, Q1R menos Q2R é igual a zero. Claro que se eu conceber aqui Q2R como negativo, vai ficar Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2 é igual a zero, como nós já vimos no início da aula. Muito bem, então essa daqui é a quantidade
da integral, né? A integral de dq sobre t para um processo reversível em que você remove calor de uma fonte quente, na temperatura T1, e rejeita para a fonte fria, na temperatura T2. Então, Q1R sobre T1 menos Q2R sobre T2 é igual a zero para o processo reversível. Muito bem. Agora, se eu agora tentar calcular essa integral fechada para um processo irreversível, eu vou ter Q1i sobre T1 menos Q2i sobre T2. Repara que eu estou considerando Q1R igual a Q1i. Então, essas quantidades aqui seriam iguais, tanto para o reversível como para o irreversível. Só que Q2i, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, num processo reversível, é maior que Q2R. Então, se esse fator aqui é maior, essa diferença aqui vai ser menor. Então, essa diferença aqui vai ser menor do que no caso reversível. Então, Q1i sobre T1 menos Q2i sobre T2, lembrando que Q1R e Q1i são iguais, isso vai ser menor, né, do que o processo reversível. Então, como Q1i é igual a Q1R, então teremos Q1i sobre T1 é igual a Q1R sobre T1. Menos Q2i sobre T2, como esse cara aqui é menor do que Q2R, essa diferença vai ser inferior a essa diferença, que é igual a zero para o caso reversível. Então, chegamos à conclusão que a integral de dq sobre t, tá, ela vai ser menor ou igual a zero. Ela vai ser igual a zero em ciclos reversíveis e vai ser menor que zero em ciclos irreversíveis. Ou seja, temos aqui a desigualdade de Clausius, ou seja, a integral fechada, a integral num processo cíclico, um processo fechado de dq sobre t, ela vai ser menor ou igual a zero. Ela vai ser igual a zero em processos reversíveis, num ciclo reversível, e vai ser menor que zero num ciclo irreversível. Ou seja, se ela for positiva, estamos diante de um ciclo ou processo impossível. Então, a desigualdade de Clausius nos mostra que a integral num processo fechado de dq sobre t é menor ou igual a zero. Eis a desigualdade de Clausius. Ou seja, vai ser zero em ciclos reversíveis, como nós já vimos, e acabamos de demonstrar que em ciclos irreversíveis ela é negativa. Então, essa integral fechada ela é nula em ciclos irreversíveis. Então, se ela só é igual a zero em processos reversíveis, então essa integral de um estado inicial para um estado final de dq sobre t vai ser igual à variação de entropia apenas em ciclos, em processos reversíveis. Então, num processo reversível, a variação de entropia é zero. Num processo irreversível, ela vai ser negativa. Num processo fechado, num ciclo fechado, a integral de dq sobre t é menor do que zero para ciclos irreversíveis. E para processos cíclicos em que dq sobre t seja positivo, isso não é observado. Ou seja, é um ciclo impossível. Bom, vamos agora ao princípio de aumento da entropia. Então, o que nós vimos a partir lá da desigualdade de Clausius, né? Nós vimos que para um ciclo irreversível, essa integral de dq sobre t é menor que zero. Muito bem. Vamos considerar aqui dois caminhos entre um estado inicial e um estado final. Um caminho reversível, R, e outro irreversível, I, ligando dois estados de equilíbrio termodinâmico. Então, do estado inicial para o estado final, vamos via processo irreversível, e do estado final para o estado inicial, vamos via processo reversível. Ou seja, se eu combinar um processo de I até F, que seja irreversível, com outro de F até I, que seja reversível, ou vice-versa, no final das contas, esse processo vai ser irreversível. Por quê? Porque eu coloquei um processo irreversível no meio da história. Ou seja, o processo cíclico como um todo vai ser irreversível, evidentemente. Então, temos lá, vou sair do estado inicial, I, com variáveis de estado VI, PI, TI, para o estado final, F, com variáveis de estado VF, PF, TF. Bom, de I até F, imaginemos que de I até F vamos pelo irreversível e voltemos, fechando o ciclo, pelo reversível. Mas nós sabemos que, como um todo, esse ciclo vai ser irreversível.
né? Não tem como. Ele vai ser, se ele é reversível, a integral fechada no ciclo tem que ser menor que zero. Então vamos lá, de I até F de dq dt, índice I, quer dizer, de I até F, essa integral, esse caminho é irreversível. E de F até I, eu volto para o estado inicial via processo reversível. Como esse processo é reversível, se eu trocar a ordem daqui dos limites de integração F para I, de I para F, essa minha integral fica negativa. Então, a integral de F para I, de dqr sobre t, processo reversível, por ser reversível, a integral de I para F desse mesmo integrando vai ser negativa. Então, trocando o sinal aqui, ó, trocando os índices de F para I, de I para F, eu troco o sinal da minha integral, só do processo reversível, por isso que ele é reversível. Então, se eu fizer a integral de I até F de dq sobre t via irreversível, menos a integral de I até F dqr sobre t, processo reversível, isso tem que ser menor que zero, porque o sistema como um todo, ida, né? Ida irreversível e volta reversível, como um todo ele é irreversível. Então tem que ser menor que zero, conforme a desigualdade de Clausius preconiza, que se o ciclo é irreversível, a integral fechada, ida e volta, tem que ser, de dq sobre t, tem que ser menor que zero. Então, se a integral irreversível de dq sobre t menos a integral reversível tem que ser menor que zero, essa integral reversível aqui, de I até F, ela é a variação de entropia entre os estados inicial e final. Então, a integral do processo irreversível menos ΔS tem que ser menor que zero. Se a integral num processo irreversível de dq sobre t entre I, estado inicial I, e estado final F, menos a variação de entropia tem que ser menor que zero, daí o que nós concluímos? Que essa integral vai ser menor que ΔS se o processo for irreversível. E ela vai ser igual a ΔS se o processo é reversível. Ou seja, se essa integral, vou de I até F de dq sobre t, se ela for menor que ΔS, ou se ΔS for maior que a integral de I até F de dq sobre t, estamos falando de um processo irreversível. E se essa variação de entropia for igual à integral de I até F de dq sobre t, estamos falando de um processo reversível, né? Então, essa integral de I até F vai ser menor que a variação de entropia, ou a variação de entropia vai ser maior que essa integral de dq sobre t entre os estados inicial e final, em processos irreversíveis, ou ela vai ser igual a essa integral entre I até F de dq sobre t em processos reversíveis. Muito bem. Bom, se eu, evidentemente, derivar aqui, eu sei que ds, né, é igual a dq sobre t. Então, dq é tds. Então, se dq é igual a tds, imaginemos aqui um processo, um sistema no qual o sistema está isolado termicamente. Se o sistema está isolado termicamente, não há troca de calor com a vizinhança. Então, dq é igual a zero. Se dq é igual a zero, para um t diferente de zero, ds também é zero. Ou seja, ΔS, que é entropia final, menos a entropia inicial, vai ser maior ou igual a zero. Né? A entropia final vai ser maior ou igual à entropia inicial. Ou seja, a entropia ou ela aumenta, o valor final é maior que o inicial, ou ela não varia. Né? Se considerarmos um sistema termicamente isolado, ou ela não varia, ou ela aumenta, ela nunca diminui. Então, o princípio de aumento da entropia diz que um sistema termodinâmico isolado, a entropia nunca pode diminuir. Nunca, jamais ela diminui. Ou ela fica constante, ou ela não se altera em processos reversíveis. Se esse sistema estivesse termicamente isolado, né, e o processo for reversível,
veremos que a variação da entropia é zero, ela não varia. E se o processo for irreversível, ela sempre vai aumentar. Nós vimos aqueles dois exemplos da expansão livre de um gás, expansão adiabática livre, que a variação da entropia do sistema, né, era positiva, ou seja, ela aumentava por ser um processo irreversível. Assim como na troca de calor entre dois corpos a temperaturas diferentes. A diminuição de entropia de um deles é inferior ao aumento da entropia do outro, ou seja, o aumento da entropia do sistema isolado é maior do que zero, ou seja, num processo irreversível de troca de calor entre corpos de temperaturas diferentes, a entropia aumenta. Muito bem. Então, ó, o aumento da entropia, né, nesses processos irreversíveis implica o quê? Uma degradação da energia. Ou seja, num processo irreversível, há desperdício de energia. Não tem como recuperar essa quantidade de energia. Então, em processos irreversíveis, há uma degradação da energia. Há uma perda de informação, há uma perda de potência, no caso dos motores, irrecuperável. Bom, o estado de equilíbrio, portanto, seria um estado de entropia máxima. Então, ao atingir o equilíbrio, nesse processo irreversível, que os sistemas naturais são irreversíveis, né? Nós estudamos a termodinâmica do equilíbrio, mas atingir o equilíbrio significa atingir um estado de entropia máxima. Então, a entropia de um sistema isolado nunca pode diminuir. Ou ela não se altera em processos reversíveis, ou ela aumenta em processos irreversíveis. Então, o estado de equilíbrio é um estado de entropia máxima. Então, a variação de entropia é maior ou igual a zero. Eis o princípio de aumento da entropia. Então, ΔS ou é maior, isso é uma consequência direta da desigualdade de Clausius, né? Então, ΔS ou é maior ou é igual a zero. Então, a entropia aumenta ou não se altera. Como escreveu Clausius em seu livro, em 1865, a energia do universo, num sistema isolado no caso, ela é constante e a entropia aumenta. Ela tende a um valor máximo, que é o caso do equilíbrio. Muito bem, qual seria a interpretação microscópica da entropia? Para isso, nós precisamos dos conceitos de macroestados e microestados. Para isso, vamos considerar um experimento aleatório, né? Um experimento aleatório comum usando 4 moedas. Depois extrapolamos isso para o caso de N moléculas, para um número muito grande de moléculas, o que seriam os macroestados ou microestados. Então, para isso, vamos imaginar um experimento aleatório de lançamento de 4 moedas. Então, nós temos 4 moedas lançadas aleatoriamente ao mesmo tempo e nós vamos observar as faces voltadas para cima. Isso acaba configurando o chamado macroestado. Quais são os macroestados possíveis? Né? Eu posso ter 4 caras, eu posso ter 3 caras e uma coroa, eu posso ter 2 caras e 2 coroas, ou eu posso ter uma cara e 3 coroas, ou ainda 4 coroas. Então, esses 4 macroestados, né? 4 caras, 3 caras e uma coroa, 2 caras e 2 coroas, uma cara e 3 coroas, ou 4 coroas. Né? Para cada um desses macroestados, eu posso ter um certo número de possibilidades. Né? Eu tenho aqui, para 2 caras e 2 coroas, para 3 caras e uma coroa, ou para uma cara e 3 coroas, eu posso ter, para cada um desses macroestados, diferentes possibilidades, diferentes combinações. Né? No caso de 4 caras, eu só tenho uma possibilidade, que são 4 caras. No caso de 4 coroas, eu só tenho uma possibilidade, um macroestado. Para esse macroestado, eu só vou ter um microestado. Agora, para 3 caras e uma coroa, 2 caras e 2 coroas e uma cara e 3 coroas, eu posso ter combinações diferentes para esses mesmos macroestados. Então, esse número de possibilidades para cada macroestado, nós chamamos de microestado. Então, para um dado macroestado, podemos ter vários microestados possíveis. Né? Então, o que seria multiplicidade representada aqui pela letra ômega maiúscula? Né? A multiplicidade de um macroestado é o número de microestados correspondentes a esse macroestado. Então, lá da análise combinatória, para N moedas, com N caras, a multiplicidade
seria o número de combinações de n tomados n, nzão tomados nzinho, de nzinho modos, né? Ou seja, quantas caras eu posso ter a partir do lançamento de 4 moedas, ou seja, seria n fatorial dividido por nzinho fatorial multiplicado pelo número de coroas, que é nzão menos nzinho. Então, essa nossa multiplicidade, no caso de n moedas, sendo nzão, sendo que nzinho são nzinho caras, seria n fatorial, que é o número de moedas, dividido pelo número de caras, nzinho fatorial, vezes o número de coroas, que é nzão menos nzinho. Escrevendo aqui em função de nzão, nzinho. Então, nós podemos ter aqui que a multiplicidade ou número de microestados para cada macroestado seria nzão fatorial, que é o número de moedas, dividido pelo número de caras fatorial vezes o número de coroas, nzão menos nzinho fatorial. É o número de combinações que nós podemos ter para cada macroestado. Então vamos considerar aqui, ó, o primeiro macroestado, que seriam 4 caras. Né? Eu só tenho um microestado correspondente. Eu só tenho essa possibilidade, porque se eu trocar essa cara de cima com essa cara de baixo, ou a cara lá do inferior pela cara superior, pela cara do meio, não vai mudar o macroestado. Ou seja, temos aqui, a ordem não importa aqui, né? Temos aqui uma combinação. Então eu só tenho para esse macroestado, 4 caras, um único microestado. Agora, o outro macroestado, 3 caras e uma coroa, eu posso ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades de combinações, 4 combinações aqui. Não, você poder ter um número de combinações aqui é 4. Então, se eu fizer a minha multiplicidade de 3 para 1, eu vou encontrar 4. Agora, se eu tiver 2 caras e 2 coroas, esse macroestado, 2 caras e 2 coroas, é uma distribuição maior, né? Uma distribuição bem mais igualitária, 2 para 2. Então, nesse macroestado, eu tenho um número maior de microestados. Então, essa distribuição, 2 caras e 2 coroas, esse macroestado, contempla um número maior de microestados. Agora, se eu voltar para uma cara e 3 coroas, eu vou ter o mesmo número de microestados de 3 caras e uma coroa. E, finalmente, 4 coroas, eu só tenho um microestado possível. Então, o macroestado 4 caras, ele só tem um microestado, que seria ômega de 4, ou seja, 4 fatorial, sobre 4 fatorial, 4 menos 4, 0 fatorial. Isso vai dar 1, porque 0 fatorial é 1. Então, esse macroestado, 4 caras para 4 moedas, cair em 4 caras, só tem um microestado. Multiplicidade 1. Agora, se eu tenho 3 caras e uma coroa, eu vou ter a minha multiplicidade, vai ser igual a 4 fatorial, que eu tenho 4 moedas, sendo que dessas 4 eu tenho 3 caras, né? Se eu tenho 3 caras, eu vou ter uma coroa. Ou seja, 4 fatorial é o mesmo que 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial cancela com 3 fatorial e 1 fatorial é 1, sobra 4. Então, se eu tenho 3 caras e uma coroa, a minha multiplicidade é igual a 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades ou 4 microestados para esse macroestado, 3 caras e uma coroa. Agora, se eu tenho 2 caras e 2 coroas, então a minha multiplicidade ômega vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, aqui vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial cancela com 2 fatorial. 4 vezes 3, 12. 12 por 2 fatorial é 6. Então, aqui, quando eu tenho 2 caras e 2 coroas, esse macroestado me permite determinar 6 microestados. Então, esse aqui é o macroestado que tem o maior número de microestados. Então, podemos dizer que isso daqui seria o macroestado mais provável, porque ele tem uma maior multiplicidade. Se fizermos agora uma cara e 3 coroas, claro que a combinação de n 3, 1 vai ser igual a n 1, 3. Então, aqui também vai dar 4 microestados possíveis. Para esse macroestado, uma cara e 3 coroas, eu tenho 4 possibilidades também. E, finalmente, 4 coroas vai ser a multiplicidade de 4. Se eu tenho 4 coroas, eu não tenho nenhuma cara, então é
N, que é igual a 4 fatorial, sobre 0 fatorial, sobre 4 fatorial, que vai dar 1. Então só tem uma possibilidade, só tem esse microestado para 4 coroas. Então repare que para cada macroestado, eu tenho um determinado número de microestados. Aqui estamos usando apenas 4 moedinhas. Claro que se você aumentar o número de moedas, esse número, né, tanto o número de macroestados aqui, esse número de microestados aqui, né, e de macroestados vai aumentar significativamente. Né? Aqui nós estamos mostrando que nesse experimento aleatório, né, nós temos para cada macroestado um determinado número de microestados. E repara que o estado de maior distribuição, 2 para lá e 2 para cá, é aquele que tem maior multiplicidade. Ou seja, o estado mais provável aqui é aquele que tem 2 caras e 2 coroas. Então, nesse experimento aleatório, a chance de você obter 2 caras e 2 coroas, né, em qualquer um desses microestados, em qualquer uma dessas combinações, é maior do que as outras configurações, os outros macroestados. Então, esse macroestado de maior distribuição, né, esse daqui é extremamente, tem baixíssima multiplicidade. Então, se ele tem baixa multiplicidade, 1 no caso, assim como esse de 4 coroas, se ele tem baixa multiplicidade, ele tem baixa probabilidade de ocorrência. Né? E esse daqui, que tem a maior distribuição, 2 para lá e 2 para cá, é o que tem a maior multiplicidade, a maior probabilidade de ocorrência. Né? Então, isso tem muito a ver com o nosso conceito microscópico de entropia. Então, no nosso caso, o número de microestados possíveis aqui, nesse sistema, né, seria a soma 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1, é o número de microestados, no caso 16 microestados. Como eu tenho 2 possibilidades, ou cara ou coroa, e eu tenho 4 moedas, então o número total de microestados seria 2, no caso, cara ou coroa, elevado a... Eu tenho cara ou coroa no primeiro, cara e coroa no segundo, cara e coroa no terceiro, cara e coroa... Cara ou coroa em cada um desses camaradas, desses 4, dessas 4 moedas. Então, vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tá? Como eles são independentes, então eu faço o produto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 a quarta. Ou seja, cara ou coroa, 2 elevado ao número de moedas que eu tenho. Ou seja, eu tenho 16 possibilidades. Dentre essas 16, aquele macroestado de maior distribuição, distribuição no caso, 2 para lá, 2 para cá, mais simétrico possível, é o que tem maior multiplicidade, maior chance de ocorrência. Né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, para n igual a 50 moedas, se a gente aumentar isso para 50 moedas, o número total de microestados é 2 elevado a 50. Ou seja, 1,13 aproximadamente vezes 10 elevado a 15. Estou na faixa de milhares de trilhões de microestados possíveis. Então, para números da ordem de 10 a 23, no caso de moléculas, né, com vários estados possíveis, né, estados de energia, velocidade, enfim, a diferença de multiplicidade vai ser uma coisa enorme. Aí nós temos que apelar para o estudo de números muito grandes. Né? Mas, enfim, então, continuando aqui nossa análise, né, probabilística, para um sistema isolado, sem influência externa e sem influenciar o ambiente, todos esses microestados são igualmente prováveis. Todos eles são igualmente prováveis. E o sistema divide o seu tempo igualmente por todos esses microestados acessíveis. Então, quanto mais microestados acessíveis, né, quanto maior esse número de microestados acessíveis, como nós vamos ver, maior vai ser a entropia do sistema, maior vai ser o número de microestados, maior a multiplicidade, maior a entropia. Como a entropia tende a aumentar em processos irreversíveis, os processos irreversíveis são aqueles em que o sistema evolui de menor probabilidade para maior probabilidade.
E qual é a menor probabilidade? É aquela em que eu tenho a menor multiplicidade. Como nós vimos, 4 coroas ou 4 caras. São os de menor multiplicidade, portanto, menor probabilidade de ocorrência. E aqueles de maior probabilidade de ocorrência são aqueles que têm maior multiplicidade, ou seja, a maior quantidade de microestados. Como todos esses microestados são igualmente prováveis, na medida que o sistema evolui num processo irreversível, eu tendo a aumentar o número de microestados acessíveis a esse sistema de partículas. Então, um sistema isolado, os macroestados, eles não são igualmente prováveis. A probabilidade de um sistema ser encontrado num macroestado é proporcional à multiplicidade do macroestado. Então, os microestados são igualmente prováveis no equilíbrio. E o número de macroestados não são igualmente prováveis. Nós temos, então, que o macroestado mais provável é aquele de maior multiplicidade. Então, a probabilidade de ocorrência de um macroestado é proporcional ao número de microestados, ou seja, a multiplicidade desse macroestado. Então, a irreversibilidade, para um caso de um sistema isolado de muitas partículas, baixa multiplicidade tende a alta multiplicidade. Então, essa é uma situação em que você vai de uma situação de baixa probabilidade, que é a baixa multiplicidade, que é um número inferior de microestados, para alta multiplicidade, ou seja, maior número de microestados. Então, essa é a situação mais provável, de altíssima probabilidade. Você sempre evolui de um sistema de baixa multiplicidade, você vai de uma situação de uma informação muito concentrada, 4 caras, só tenho isso, para uma situação de maior distribuição entre cara e coroa, entre caras e coroas. Ou seja, essa evolução é muito mais provável do que o contrário, ou seja, você sair de uma alta multiplicidade, sair daquele microestado 6, espontaneamente para o microestado 1. Isso é de baixíssima probabilidade. Então, praticamente nunca ocorre. Então, num sistema, a irreversibilidade está relacionada a essa questão de o sistema evoluir de uma configuração de macroestados de baixa multiplicidade, com poucos microestados, sempre para um macroestado em que você tem um grande número de microestados, ou seja, os sistemas evoluem de forma a aumentar a multiplicidade, aumentar o ômega, ou seja, um sistema irreversível, nós temos um aumento do nosso ômega. Então, como a variação de entropia é maior que zero em processos irreversíveis, é de se esperar que a função entropia se relacione com o número de microestados, ou seja, com o número de estados acessíveis a esse sistema, a cada uma dessas moléculas. Para um dado macroestado, eu vou ter um número de microestados. Então, quanto maior o número de microestados, quanto maior essa multiplicidade, se essa multiplicidade tende a aumentar em processos reversíveis, é de se esperar que a entropia seja uma função direta dessa multiplicidade. Portanto, aumentando a multiplicidade, aumenta a entropia, temos um processo irreversível. Então, baixa multiplicidade para alta multiplicidade, altíssima probabilidade de ocorrência. Eu saio de um sistema com muita informação para um sistema de pouca informação. A informação é diluída. Podemos pensar também na entropia como informação, como na teoria da informação de Claude Shannon. Então, baixa multiplicidade ou alta ordem. Para alta multiplicidade, maior distribuição. Então, é uma probabilidade alta de ocorrer. Então, para o sistema isolado, sendo um processo irreversível de muitas partículas, sendo um processo irreversível, a entropia aumenta. E, evidentemente, que aumenta a multiplicidade. O contrário nunca é observado. Você sai de uma situação de alta multiplicidade para baixa multiplicidade sem afetar
a vizinhança. Então, considerando o sistema isolado, de alta para baixa multiplicidade, ou seja, uma redução em ômega, uma redução de entropia, nunca é observado. Então, a entropia tem uma relação direta para com o número de estados acessíveis, que tem a ver com o número de microestados e, portanto, com a multiplicidade daquele macroestado. Então, a segunda lei da termodinâmica diz que um sistema isolado nunca passa espontaneamente de um estado de alta multiplicidade, um número grande de microestados, para um número pequeno de microestados. Nunca, espontaneamente, isso nunca vai acontecer. Só se eu pegar as moedas lá, quer dizer, um agente externo que venha e mexa nesse sistema para tentar forçar a barra, mas isso demanda custo de energia externa. Eu vou gastar energia muscular, vou gastar energia mental para poder reorganizar o sistema de baixa, né, de alta para baixa multiplicidade. Espontaneamente, isso nunca ocorre. Aí, você nunca vai ver o contrário, né? A chama diminuir e você reconstituir cada elemento de combustível desses palitos de fósforo e você reverter o sentido dessa queima. Então, essa queima está ocorrendo num dado sentido no tempo. Você não vai observar isso, sendo esse um processo irreversível, ocorrer em sentido contrário. Isso tem a ver com a ideia de seta do tempo, em que processos que são irreversíveis e que, portanto, saímos de um estado de alta multiplicidade, né, um estado de baixa multiplicidade para um estado de alta multiplicidade, né, é sempre observado. E o contrário nunca é observado. Isso nos dá uma ideia de sequência temporal na ocorrência dos eventos na natureza. Isso tem a ver com a ideia de seta do tempo, em sequência temporal dos eventos. Então, se os eventos ocorrem sempre de um estado de baixa multiplicidade para um estado de alta multiplicidade, isso nos dá uma ideia de sequência temporal de ocorrência desses eventos. Muito bem, então a partir dessas considerações, é possível demonstrar a partir da mecânica estatística que a função entropia S é proporcional ao logaritmo newtoniano do número de estados acessíveis, ou seja, do número de microestados da nossa multiplicidade, ou seja, aumentando a multiplicidade, e isso ocorre sempre em processos irreversíveis, ela aumenta espontaneamente, né? Aumenta a entropia, onde Kb é a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin, que é a unidade de entropia, joule por Kelvin, já que o logaritmo é um número sem unidade. Então, a nossa função S, ela cresce, né, a partir do número de estados acessíveis ou de microestados, ou seja, o número de microestados aumentando aumenta a entropia do sistema. E, espontaneamente, o número de microestados aumenta, né? A nossa multiplicidade aumenta quando aumenta em processos irreversíveis. Portanto, temos o aumento da entropia para um aumento de multiplicidade que ocorre em processos irreversíveis, né? Aí uma imagem do túmulo de Ludwig Boltzmann, né? E a expressão da determinação da entropia, né? a sua expressão que dá a interpretação microscópica, estatística da entropia, né? Lá no seu túmulo. Então, entropia segundo a lei da termodinâmica, ou seja, a entropia de um sistema isolado nunca diminui, né? Ou ela aumenta nos processos irreversíveis, ou ela fica constante em processos reversíveis. Bom, no caso de um sistema não isolado, eu posso ter uma redução local da entropia, como nós vimos naquela situação dos corpos trocando calor. Então, um deles teve uma redução e o outro teve um aumento. Agora, o aumento do sistema, né, como é um processo irreversível, o aumento da entropia do sistema foi maior do que a redução local, ou seja, a redução de entropia de um dos blocos, o outro teve um aumento, mas o aumento do sistema foi maior do que a redução. Então, mesmo que a entropia, no caso de um sistema não isolado, né, essa entropia pode diminuir, a entropia do ambiente, portanto, do universo, né, que seria o resto, além do sistema, ela vai aumentar. Então, nós temos lá um sistema
nós temos um ambiente, então se houver uma redução de entropia do sistema e um aumento da entropia do ambiente, então, o aumento total de entropia do universo vai ser positivo. Né? Então sempre vai aumentar ou vai ficar constante. Então, considerando essa a entropia total do universo, a entropia é igual a zero em processo, a variação de entropia, a entropia não varia em processos reversíveis, ela sempre aumenta em processos irreversíveis e nunca foi observada uma redução da entropia do universo, ou seja, o universo seria um sistema isolado. Né? Então, a entropia não varia em processos reversíveis, ela aumenta em processos irreversíveis e ela jamais diminui.